Seja bem-vinda a Ma House! Eu sou Marina Marinho e essa é a minha casa flutuante guiada aí pelas águas da vida. Você já foi chamada de controladora? E aquilo te incomodou, sabe? Porque soou como crítica e até mesmo julgamento. A palavra controladora, ela carrega mesmo um peso, que geralmente é o peso da sobrecarga. E a verdade é que talvez você até se reconheça nesse lugar. Você realmente gosta das coisas no lugar, certinhas, de saber o que vai acontecer, de ter um plano A, B, C, D, de garantir que tudo vai dar certo. Mas será que isso é mesmo um problema? Ou será que tem algo aí que a gente ainda não entendeu? Hoje eu quero começar esse episódio te tranquilizando, porque se você se reconhece como uma mulher que precisa de controle, você não está sozinha. E mais, tem um motivo para isso. E é aqui que eu quero te contar uma coisa que eu aprendi com a neurociência e que para mim foi assim como um abraço. O cérebro humano, ele busca controle. Simples assim. Todos nós, seres humanos, tentamos controlar o ambiente ao nosso redor porque isso nos dá uma sensação de segurança. O cérebro, ele é preditivo por natureza. Ele quer antecipar o que vai acontecer para economizar energia e evitar ameaças. Então, quando o ambiente é caótico, imprevisível ou instável, o cérebro entra em alerta. A amígdala, que é o centro do medo, é ativada. E para contextualizar melhor, a amígdala está diretamente envolvida na detecção de ameaças, na resposta de luta ou fuga e no condicionamento ao medo. Isso gera mesmo ansiedade, estresse, confusão. É por isso que o controle ele nos dá essa sensação de segurança emocional. Organizar o externo ajuda a regular o interno. Quem nunca arrumou ali sua área de estudos, o quarto todo, antes de estudar ali para uma prova, na tentativa inconsciente de se regular emocionalmente? Criar rotinas, listas, categorias, prever cenário, planejar conversas, antecipar o que o outro vai sentir. Tudo isso são tentativas inconscientes de se manter emocionalmente em pé. E o seu sistema nervoso está ali tentando sobreviver. É biologia, é instinto, é proteção. E saber disso me trouxe um alívio tão grande, porque eu não sei exatamente quando foi que eu comecei a me tornar controladora. Mas quando eu aprendi isso, que o controle é um mecanismo natural do corpo, parece que uma culpa desse julgamento, dessa crítica, saiu do meu colo. Porque esse impulso não é frescura, não é fraqueza, nem loucura, é só o meu corpo tentando me manter segura. Mas é claro que, como quase tudo na vida, em exagero pode sim ser bem nocivo. O controle também existe em um espectro. Tem dias em que a gente está mais flexível, outros mais rígidos. E essa tendência de controlar mais ou menos tem muito a ver com o que a gente viveu lá atrás, na nossa infância. Porque a segurança, ela é a base do nosso sistema nervoso. E isso que o cérebro busca o tempo inteiro para nos regular, para nos deixar bem. Desde pequenas, a gente aprende a observar o ambiente para conseguir se regular emocionalmente. Seja em lares disfuncionais, emocionalmente inseguros, instáveis, ou até mesmo em lares ditos funcionais. Porque as crianças, elas disputam atenção, afeto, previsibilidade. Ela vai tentar encontrar formas de garantir essa segurança. Crianças buscam segurança no olhar, na presença, no amor, no afeto e cuidado.
Então, ela desenvolve controle como estratégia de sobrevivência. Ela tenta controlar o ambiente, às vezes, para evitar brigas, controlar o próprio comportamento para ser aceita, controlar o outro para garantir o amor. Porque, no fundo, a criança ela não quer poder, ela só quer ser vista. E à medida que essa criança cresce, a busca por segurança, ela não some, ela só vai mudando de forma. As mulheres foram ensinadas desde cedo a se moldar. Crescer sendo mulher é muitas vezes crescer em estado de vigilância constante. E isso também é controle, porque diferente dos meninos, que muitas vezes puderam se desenvolver com mais liberdade, as meninas foram chamadas a vigiar o próprio corpo, a pensar na roupa, no tom de voz, na postura, foram chamadas a se proteger, a crescer antes da hora. E crescer, nesse caso, não significa só amadurecer, significa aprender a sobreviver. Com o tempo, além da segurança física e emocional, vem a busca por segurança financeira. Porque numa cultura patriarcal como a nossa e capitalista, o dinheiro ainda simboliza proteção para a mulher. Afinal, muitas foram privadas dessa segurança por gerações, então faz sentido que hoje elas estejam buscando independência, autonomia e estabilidade e que tentem controlar tudo para garantir isso. Não é ambição desmedida, é herança traumática. É tentativa de não viver o que tantas viveram antes. Tem mulher que controla tudo do lado de fora. Agenda, casa, trabalho, tempo. E tem quem tenta controlar o que sente. Se vigia, se poda, se cala. E muitas fazem os dois ao mesmo tempo. Controlam o externo para não encarar o caos interno. E aí entra um ponto essencial da psicologia junguiana. A maior parte da nossa psique é inconsciente. O ego é só uma pequena parte. Ele organiza, filtra, tenta dar conta, mas ele não segura tudo. Tem emoção que entra com o pé na porta. Um choro que explode, uma raiva que vaza, uma dor que parecia esquecida, mas volta. A gente pensa que perdeu o controle, mas na verdade é só o inconsciente dizendo: eu ainda estou aqui. E quanto mais a gente reprime, mais forte volta essas emoções. E por isso que muitas mulheres controladas por fora vivem exaustas por dentro. E quando não explode, o corpo guarda em forma de ansiedade, tensão, insônia, dores que ninguém explica. O corpo não mente e o controle constante, ele cansa. Às vezes, o controle não é só sobre essa antecipação do que pode dar errado no futuro. É que junto com isso existe também a tentativa de evitar que uma dor do passado volte. Controlar é o jeito que o corpo encontrou de não encarar a sensação mais temida de todas, a de impotência, a nossa vulnerabilidade. Só que nessa tentativa de evitar a dor, a gente pode acabar evitando também a vida. O controle tenta nos proteger do que machucou, mas sem perceber, ele também nos afasta do que pode ser bom. A gente se blinda tanto para não sofrer de novo que às vezes não consegue mais se abrir para o amor, para a leveza, para a entrega. E assim, o controle que nasceu para salvar começa a nos impedir de viver. É como se o cérebro, para economizar energia e evitar risco, cortasse o caminho mais longo, que seria olhar de frente, elaborar, curar. Só que o que não é elaborado continua agindo lá no nosso inconsciente. O trauma que não é digerido vira o piloto oculto da nossa vida. E muitas vezes quem controla demais está, na verdade, sendo controlado por uma dor antiga que nunca foi vista com carinho. É essa vulnerabilidade humana. Para muitas pessoas, o controle
ainda é a moeda que garante o afeto. Elas acreditam que se soltar, o amor também vai embora. Porque existe também um outro ponto, mais sutil e profundo. O controle, ele oferece recompensas. Além da segurança emocional que o cérebro busca, ele faz você sentir que tem valor. Você se sente indispensável, você é vista como alguém forte, eficiente, confiável. Você é a que resolve, a que segura tudo, a que dá conta. Só que essa recompensa vem com um preço. Você se torna tão necessária que não pode mais descansar. Tão perfeita que não pode mais errar. Tão boa que não pode mais ser humana. Toda mulher controladora, ela carrega dentro de si uma líder, uma gestora, uma guardiã da ordem. E não se trata de apagar essa força, mas de aprender a usá-la com consciência. E aí chega um ponto em que o controle, ele não é mais uma escolha. Ele vira um modo de sobrevivência, ele vira automático, ele vira parte de quem você é. E é por isso que soltar o controle, ele não vem naturalmente. Você vai precisar intencionar isso. Criar pequenas brechas, treinar a confiança, testar novos caminhos, porque quando você está polarizada demais no controle, até a tentativa de descansar vem com culpa. Até na hora do lazer, a mente está tentando prever o próximo problema. O corpo não relaxa, a mente não silencia, a alma não respira. E é aí que você adoece. Quando ela não está controlando, sente que não tem função. Como se sem esse lugar ela perdesse o valor. E é por isso que descansar para ela às vezes dói, incomoda. Essa rigidez constante, esse estado de alerta, essa antecipação sem fim, tudo isso tem um custo emocional, relacional e físico. E é por isso que o equilíbrio é tão necessário. Não se trata de virar alguém totalmente desapegada, mas de aprender a dançar entre os polos, poder controlar quando for necessário, mas também poder soltar. Poder se planejar, mas também confiar no que vai vir. Poder ser firme, mas também descansar. Quando você vive só no extremo do controle, você não vive. Você vigia, você calcula, você resiste. Isso pesa. É muito comum que mulheres controladoras se envolvam com parceiros que parecem o oposto. Enquanto elas planejam, organizam, antecipam, resolvem, o outro vive o agora. Não se antecipa, não se preocupa, não tem pressa e de alguma forma confia que tudo vai se resolver. E se resolve mesmo. Afinal, tem alguém do outro lado carregando tudo. Essa diferença entre os dois não é acaso. É uma compensação psíquica. Quanto mais uma parte do sistema assume o controle, mais a outra relaxa ou se omite. E quando isso cristaliza, o que deveria ser parceria vira sobrecarga. Tem uma coisa que me atravessa muito sempre que eu falo sobre controle. É a tal da leveza. Você já ouviu isso? É muito comum que pessoas controladoras escutem dos seus parceiros algo do tipo: eu queria que você fosse mais leve, você complica demais, você está sempre tensa. E aí eu te pergunto, como é que alguém vai ser leve se não se sente segura? A leveza, ela não nasce do nada, ela nasce da segurança. Você só consegue relaxar quando se sente segura. E para uma pessoa que carrega o controle nas costas, a única forma de relaxar é confiar que tem alguém ao lado que também está sustentando o chão. Por isso, se você deseja viver uma parceria mais leve, vale refletir. Será que você está disposto ou disposta a oferecer segurança suficiente para que o outro relaxe? Porque exigir leveza sem oferecer segurança é como pedir que alguém flutue na água com um peso amarrado no tornozelo, te puxando ali para baixo.
Relacionamento é construção a dois. Não é sobre um carregar tudo enquanto o outro se desliga. É 50-50. E isso significa que se você quer uma parceria leve, também precisa estar disponível para assumir parte do controle. Dividir a responsabilidade, sustentar a estrutura juntos, porque senão o que era para ser leve vira peso disfarçado de amor. E mais cedo ou mais tarde alguém ali vai quebrar na sobrecarga. Até aqui falei sobre esse instinto natural de controle que temos na tentativa de nos manter seguros. Agora eu vou falar sobre o controle sombrio, porque nem todo controle é sobre se organizar, se proteger e se planejar. Às vezes o controle vira outra coisa, vira desejo de dominar, manipulação. Quando você tenta controlar a vida do outro, o jeito dele de fazer as coisas, as escolhas do outro, as amizades, o tempo, o corpo, aí já não é mais sobre amor, é sobre medo, é sobre posse, é sobre a sua dor não resolvida. A gente vê isso em muitas relações e também nas famílias. Mães e pais que não permitem que os filhos escolham, errem, se expressem, que querem controlar até o caminho profissional, o casamento, o jeito de ser. Tudo isso pode parecer zelo, mas muitas vezes é um controle escancarando uma insegurança. Nas parcerias amorosas não é diferente. Quando você tenta controlar cada passo do outro, você não está cuidando, você está invadindo, você está atravessando o limite do outro ser. Está dizendo com gestos ou até palavras, do seu jeito eu não te aceito, eu não confio em você. E isso adoece a relação, o outro e também adoece você. Porque enquanto você está ali tentando moldar o outro, vigiando, criticando, proibindo, refazendo o que ele faz porque você não aceita o jeito que a pessoa faz, você está deixando de viver a sua própria vida. Toda a energia que você podia estar usando para crescer, criar, amar, descansar, ler, escrever, trabalhar, se escutar, você está gastando tentando controlar alguém que não veio ao mundo para ser uma extensão sua. E esse é um desperdício profundo de tempo, de alma, de potência. Isso vale para as mães, pais, para as parcerias amorosas, para as amizades. Quando alguém passa a vida inteira tentando controlar o outro, como ele pensa, como se veste, como ou com quem se relaciona, o que escolhe para si, essa pessoa na prática, está abrindo mão de viver a própria vida. E o outro adoece também. Porque para continuar naquela relação, ele sente que precisa se encaixar, se calar, se ajustar, às vezes até mentir. Ser outra pessoa, criar uma persona. Ele começa a achar que, sendo quem é, não será amado. E isso aos poucos vai sufocando a vitalidade, vai afastando, vai deprimindo. É um ciclo cruel. De um lado, alguém que tenta controlar tudo, mas não consegue viver. E do outro, alguém que tenta sobreviver, mas não consegue ser. E a relação que poderia ser viva, vira prisão, vira jogo de poder, vira medo disfarçado de amor. Soltar o controle, nesse caso, não é um gesto de fraqueza, é um ato de amor, é respeitar o espaço do outro, é recuperar o seu, é abrir mão de moldar o outro, para finalmente moldar a si mesmo. E é bom lembrar que soltar o controle não é largar tudo, não é virar alguém que não está nem aí, é intencionar um novo modo de viver, mais leve, mais justo, mais presente. É perceber que o controle não é sinônimo de amor e que muitas vezes ele esconde o medo. Medo do abandono, da vulnerabilidade. Abrir mão do controle pode parecer no começo que você está se traindo. Eu senti isso.
Me sentia culpada por não fazer o que eu sempre fiz, por não resolver tudo, por não dar conta. E no começo, eu criticava até o jeito do outro de fazer quando eu não fazia. Achava que ninguém fazia direito porque ninguém fazia como eu. Mas era só a minha rigidez, o meu ego tentando me proteger. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que as pessoas se adaptam. Sabe aquele almoço de domingo que só você organizava? Um dia você não faz e no começo é estranho, mas depois alguém leva um prato, outro leva ali uma sobremesa, a comida aparece, a mesa se forma e você se dá conta que você não precisava fazer tudo sozinha. Você pode descansar, você pode confiar, você pode dizer não, pode ser leve. As pessoas vão sobreviver sem você e vão se reorganizar. Seu corpo precisa de pausa, sua mente precisa de silêncio, sua alma precisa de espaço. Você já foi forte o suficiente por muito tempo, mas agora talvez seja a hora de ser suave. Não por fraqueza, mas por sabedoria. E se você está nesse processo de tentar soltar aos poucos, de se libertar da ideia de ser indispensável, de confiar um pouco mais no outro e também na vida, respira. É na tentativa e erro mesmo. E para te ajudar nesse caminho, eu queria te convidar a experimentar algumas práticas simples, mas potentes. Porque quem carrega muito controle geralmente está sempre se antecipando, sempre tentando prever o que pode dar errado e quase nunca está no momento presente. A mente está no futuro, o corpo está em alerta, a alma está cansada. E uma das formas mais intuitivas de voltar para o agora é arrumar a casa. Você já reparou? A gente precisa de coisas que nos conectem com o momento presente. Sabe quando a gente tem uma tarefa difícil para fazer e do nada bate aquela vontade de limpar o armário inteiro, de organizar a estante, de dobrar as roupas, lavar a louça, limpar a mesa? Isso não é fuga, é estratégia. Gente, eu arrumei todos os meus armários para escrever uma monografia. Porque ao organizar o ambiente, a gente vê ali que tem o controle de alguma coisa, isso nos regula emocionalmente. Ao colocar ordem fora, a gente cria um espaço dentro. E a sensação de controle, mesmo que pequena, ela ajuda o nosso sistema a sair do caos e entrar no fluxo. Mas isso é só o começo. Se você sente que está sempre no modo alerta, que vive tentando segurar as pontas de tudo, de todos, que não consegue descansar nem quando tem tempo, então talvez seja a hora de intencionar mais eficazmente o descanso. Precisa intencionar todo dia. E não só o descanso do corpo, mas o descanso da mente hiperativa e da alma sobrecarregada. Então, fazer coisas que te conectem mesmo com o presente. E aí entram outras práticas que podem te ajudar. A escrita, a meditação ativa, a respiração consciente, sentindo, contando. Caminhar em silêncio, sentar no sol, desenhar, bordar, dançar. Não para produzir, gente, mas para se ouvir, para se permitir o nada, para permitir também o erro. E aqui vai um cuidado, porque pessoas muito controladoras geralmente são também muito produtivas, então elas facilmente caem na armadilha de usar essas práticas de desenhar, pintar, dançar como mais uma tarefa na lista, ao invés de usar para descansar. Mas não é só sobre isso, é sobre criar espaços onde você possa existir sem fazer, sem resolver, ouvir sem precisar responder. É o ócio criativo, o silêncio fértil, o agora possível. Soltar o controle não é se perder, é se encontrar. E nesse encontro, talvez você descubra uma nova forma de estar na vida, mais presente, mais leve e finalmente inteira, porque soltar um pouquinho o controle é ter mais tempo para você. E esse tempo é precioso.
Obrigada por mergulhar comigo em mais esse episódio. E se ele te tocou, compartilha com alguma mulher que também precisa descansar do controle. E se você quiser se aprofundar nessa jornada de escuta e autocuidado e reconexão com o seu sentir, conheça o curso A Casa Interna. O link está na descrição e na minha bio do Instagram. Obrigada por navegar comigo até aqui. Se essa maré te tocou, me acompanhe por aqui, porque essa casa flutuante ainda tem muito mar para desbravar.